Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Você já viu um bonsai? Bonsai, árvore na bandeja. Não é? Quer dizer, as árvores elas são cultivadas, plantadas, né, em uma bandeja ou um vaso. É uma técnica, né, utilizada onde é feito a poda da copa, da raiz, né, e da aramação, para que a árvore não cresça, não é? Ela fique ali naquele formato. Não é? Essa técnica ela surgiu na China há mais de 2000 anos atrás. Depois ela foi para o Japão, onde ela se tornou popular, não é? e a técnica foi aperfeiçoada lá no Japão. Aqui no Brasil, o bonsai, né, chegou com a imigração japonesa. Né? Então, há uma harmonização, né? A planta, né? As pessoas costumam utilizar muito da técnica, né? Fica uma árvore bonita, mas ela não cresce. Ela não cresce porque a sua raiz é podada, a sua copa também. Bonsai. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de ler com vocês nesta noite um texto, né, de um encontro que Jesus teve com um homem. Esse encontro está registrado, né? A gente vê esse registro nos evangelhos sinóticos, né? Mas eu vou fazer a leitura de Lucas. Eu queria que você acompanhasse comigo aí Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Acompanhei a leitura, ela nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós lemos dos versos 35 a 43. Ó. Então, a gente está aqui em um momento, né, na trajetória de Jesus, no caminho de Jesus, em que Jesus para. Jesus ouve uma conversa, né, houve uma repreensão e Jesus para encontrar um homem. Ele era um cego, não é? Cego Bartimeu. E ele estava aqui em um momento da sua vida em que ele ouve um barulho. Não é? Diz que ele estava sentado junto ao caminho pedindo esmolas, né? Certamente isso deveria ser algo que ele fazia costumeiramente, né? Ele estava lá, naquele lugar, a pedir esmolas. E ele ouviu uma multidão passar. Disse: barulho, muita gente, o que é isso? O que está acontecendo? E as pessoas dizem: Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Um homem cego,
que estava no seu lugar de costume a pedir esmolas. A Bíblia não fala muito acerca deste homem, mas olhando para cá, você percebe que ele estava sozinho no meio de outras pessoas, não nos parece que tinha parentes seus próximos. Então, nós não podemos afirmar se ele era casado, se ele tinha filhos, se ele tinha alguém que se importasse com ele. O fato é que ele está neste lugar a pedir esmolas, sem que o texto mencione ninguém ao seu lado, da sua família. Então Jesus está passando com a multidão e aquele homem está lá, assentado, pedindo esmola e sozinho. Ele não tinha amigos como aquele paralítico, que os conduziram até Jesus. Ele não tinha aqui um filho, uma filha, um genro, uma nora que se importasse com ele. Ele estava sozinho e uma multidão estava passando por ali. Existem momentos assim nas nossas vidas, viu? Em que nós nos sentimos completamente sozinhos. Nós nos sentimos assim deixados para trás, sem ninguém que se importe conosco, alguém que volte e ofereça ajuda. A semana passada, eu fui fazer um exame e quando eu saí, da clínica, com o meu marido, a gente estava voltando para casa, eu vi um senhor, cabeça branca, empurrando uma cadeira de rodas com uma senhora também idosa. E ele ia colocá-la dentro do carro. E a gente atravessou a rua e paramos do outro lado e eu fiquei olhando para aquela cena. E eu disse, Júnior, vamos lá ver se ele precisa de ajuda? E nós voltamos, E a gente parou, nesses tempos difíceis, as pessoas ficam... Mas eu perguntei, o senhor precisa de ajuda para colocá-la no carro? Ele olhou para mim, agradeceu e disse, não preciso, E aí atravessamos a rua e eu fiquei parada lá olhando, A senhora, apesar de ter problemas na locomoção, ela conseguia ficar em pé e ela segurou no carro e entrou. E quando eu vi que ela estava fazendo isso, que ela entrou no carro, aí nós fomos embora. Mas nem sempre acontece, de alguém voltar para ajudar. Quantas vezes eu posso ter passado ao lado de pessoas que estavam precisando de fato de ajuda e nem percebi e fui embora. Então, às vezes, a gente se sente assim, deixado para trás, sem ninguém que se importe, ninguém que volte, que ofereça ajuda, que estenda a mão. Aquele cego estava sozinho. Pelo menos era essa a visão que ele tinha. Eu estou sozinho aqui no meio de uma multidão. Mas apesar dele se sentir assim, de pensar que estava assim, de fato ele não estava só, porque o mestre estava passando por ali. Na agenda do Senhor, naquele dia, ao acordar e pensar nas coisas que ele faria naquele dia, naquela manhã, naquela tarde ou à noite. Certamente o nome desse cego já constava lá na pauta das atividades, dos encontros que ele teria naquele dia. Ele não estava só. Jesus estava lá,
passando por aquele caminho. Uma outra coisa que a gente pensa, né, ao ler o texto, é que esse cego ele tinha um conhecimento acerca de Jesus. Ele já tinha ouvido falar alguma coisa, porque quando as pessoas dizem, olha, é Jesus o Nazareno, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu acerca de Jesus e conseguiu compreender algumas coisas acerca dele. Ele conseguiu perceber que aquele era um homem enviado de Deus, era alguém prometido, era o filho de Davi. Era o Messias. Então, as histórias que ele estava ouvindo acerca de Jesus começaram a montar na sua cabeça. Um texto, começaram a tomar uma forma acerca de quem era Jesus. Ele ouviu o que Jesus estava fazendo. Ele certamente ouviu que Jesus ensinava como ninguém, que as pessoas não conseguiam pegá-lo em erros ou falhas. Certamente ele ouviu falar de como Jesus colocou os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da época, sem fala, calados. Ele ouviu falar que aquele homem falava como ninguém, que ele tinha amor pelas pessoas, que ele se relacionava com os excluídos, com os pecadores, né, da época, que ele não tinha problemas em estar, quer seja no meio de grandes ou de pequenos. Ouviu falar das curas, das libertações, e tudo aquilo que ele ouviu acerca de Jesus entrou na sua vida, no seu coração, e fez com que a sua mente começasse a processar e a pensar quem ele era. Quem era aquele homem? É alguém que eu nunca vi, dado a minha condição. É alguém que eu nunca estive perto para ouvi-lo. Mas eu sei quem ele é. Ele é o filho de Davi. Alguém que Deus havia prometido que enviaria. É alguém que tem poder. Poder para curar. As coisas que ele ouve acerca de Jesus começam a gerar no seu coração crença, fé. Eu creio que ele deve ter nutrido um desejo sincero de conhecê-lo, de vê-lo. Quando ele ouve, é Jesus o Nazareno, ele disse, a minha hora chegou. É agora ou nunca. É a oportunidade que eu tenho e eu não vou abrir mão disso. E ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a suplicar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam passando começaram a repreendê-lo. Você viu isso no texto, né? Começaram a dizer que ele ficasse calado. Ele ouviu isso. Fique calado. Ei, pare de incomodar. Vá fazer aí o que você faz de melhor. Que é ficar à beira deste caminho, é ficar nessa estrada assentado pedindo. Apesar de ouvir isso, não é? Apesar de ouvir aí as palavras
que não o incentivavam, pelo contrário, trazia uma desmotivação a ele. Deveria trazer. Apesar de ouvir isso, essas palavras, que não eram palavras de estímulo, o texto diz que ele não parou. Pelo contrário, ele ouviu para ficar calado, e o texto diz que ele clamava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, olha, coloca o teu olhar agora na miséria que eu vivo. Coloca o teu olhar agora na minha aflição. Olha para mim, Senhor. Ele estava próximo de alguém que de fato o amava e que se importava com ele. Alguém que ama, alguém que encoraja. Apesar de ouvir, olha, fique calado. Jesus, quando ouve alguém que o chama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele para ouvir, para prestar atenção, para estender a mão, para consolar. O amor verdadeiro que faz com que haja crescimento, amadurecimento. Apesar das pessoas falarem, olha, fique calado. Jesus disse, ei, não é assim não. Traga-o até mim. Ele está clamando por mim. Ele está chamando o meu nome. E eu vou chamá-lo. Eu vou falar com ele. Eu vou ouvi-lo. Jesus o chama e pergunta: o que você deseja? O que você quer que eu faça? Eu estou trabalhando em casa, né? Essa época de pandemia, e às terças-feiras, né, é o meu dia de atendimento, né? Eu atendo as pessoas, né? A gente tem uns canais de atendimento, e às terças-feiras, né, no meu local de trabalho, eu estou nesses canais de atendimento. E às vezes quando eu atendo alguém, a pessoa, né, já coloca lá, né, bom dia, boa tarde, olha, eu preciso disso. Mas essa terça-feira eu tive 2 atendimentos que a pessoa só colocou assim, bom dia. Aí eu respondi, bom dia, como eu posso ajudar você? Como eu posso ajudá-lo? Apesar de dizer isso, nem sempre aquilo que a pessoa necessita eu posso fazer, eu posso ajudar. Mas eu comecei pelo menos 2 atendimentos, né, terça-feira passada dessa forma. Como é que eu posso ajudar ontem, terça-feira ontem? Como é que eu posso ajudar você? Jesus olhou para aquele homem e disse, ei, o que você deseja? Como é que eu posso ajudar? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Ah, Senhor, tá tão difícil.
esse caminho. Está tão difícil, Senhor, essa trajetória. Senhor, eu preciso ver. Eu quero ver. Eu quero ver a luz do dia. Eu quero ver o caminho. Eu quero ver os perigos da estrada. Eu quero ver as pedras para não tropeçar. Senhor, que eu veja. Eu preciso ver. A palavra de Jesus para ele é: vê. Veja. Você está querendo ver? Que seja assim conforme você está pedindo. Você veio ao lugar certo, à pessoa certa. E você está pedindo a coisa certa. Dentro de você, a fé. Você sabe quem eu sou, sabe a quem pedir. E eu estou dizendo que seja assim como você pediu. Veja, meu filho. Veja. Lembra do bonsai? O bonsai nunca vai ser uma árvore gigante, uma técnica bonita, mas aquela árvore, ela vai ficar daquele tamanho. Às vezes, as nossas palavras, as nossas ações vão fazer com que as pessoas fiquem pequenas. Não seja assim. Não seja alguém que diga o que clama, cale. E se você é quem clama, não permita que ninguém faça você se sentir pequeno, insignificante. Cresça. Deixe que as suas raízes, cresçam, se aprofundem, se enterrem cada vez mais no conhecimento daquele que tem poder, que pode fazer, que pode socorrer, que ouve a tua oração, sabe quem você é. Cresça na fé, no conhecimento. Seja alcançado, seja atingido pelo amor, pela graça e pela misericórdia. O cego, ele não deu importância ao que ouviu das pessoas. Cego, ele deu importância ao que ele ouviu acerca de Jesus e a certeza de que estava passando por ali o único que poderia socorrê-lo, salvá-lo. Eu não sei em qual estrada você está caminhando, trilhando, mas saiba que você não está só. Ouça acerca de Jesus. Deixe que esse conhecimento entre na sua vida. Volte-se para Ele, para colocar diante dele as suas necessidades, as suas dores. Não ouça as palavras que querem te deixar para trás. E nem pense que você está sozinho. Você pode não ter um parente, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um genro, uma nora. Mas você não está sozinho, porque há alguém que ama você, ouve a sua oração e caminha com você. Esse é Jesus, o Filho de Davi,
que teve misericórdia deste cego e tem misericórdia também da minha vida e da sua vida. Deus abençoe você. Um grande abraço e até